Oi pessoal, meu nome é Sandra e eu sou mãe do Pedro. Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo para vocês, para dividir um pouquinho da minha trajetória em busca do diagnóstico do Pedro, de autismo do Pedro. E não foi uma tarefa fácil, gente, então por isso que eu tô gravando esse vídeo, para tentar passar para vocês algumas coisas, alguns erros que eu cometi, que vocês não venham a cometer, de forma que seja mais fácil o caminho que vocês têm que trilhar para buscar um diagnóstico na vida do teu filho ou da tua filha, tá? Então, assim, começando pelo começo, né, gente? Isso foi ano passado, quando a minha irmã foi a primeira pessoa que suspeitou de alguma coisa e veio me falar. A minha irmã já trabalha na área, ela tem formação em psicopedagogia e trabalha ela trabalha numa escola na área de recursos, trabalhando direto com essas crianças especiais, que tem algum transtorno, alguma coisa que precisa de uma atenção especial, né? Então, ela foi a primeira pessoa que suspeitou do autismo no Pedro. E ela veio me falar. E aí eu abro dois parênteses aqui para vocês. O primeiro parênteses é em relação assim, ó, vocês que são da escola, ou vocês que são familiares, que têm experiência nessa área de desenvolvimento infantil, que sabem alguma coisa, nem não precisa ser grande experiência, mas que sabem alguma coisa e que notam qualquer sinal na vida de uma criança de atraso no desenvolvimento infantil, por favor, gente, não fiquem com receio, falem para os pais, porque é uma vida, gente, é uma criança que precisa de uma atenção, que precisa de uma intervenção precoce para desenvolver, para atingir os marcos que têm que ser atingidos, para não ficar para trás no desenvolvimento em relação às outras crianças neurotípicas, sabe? Então, esse parênteses é muito importante, gente. Vocês que são da área da saúde, da educação ou familiares, sabe? E virem alguma coisa diferente, algum sinal, alertem os pais, alertem. Assim, ó, não dá para perder tempo, não dá. Tem que pensar no bem da criança. E o outro parênteses é em relação aos pais que vão receber esse alerta. Recebam assim, ó, gente, com o coração aberto, porque é pensando no bem dos filhos de vocês. Então não precisa ficar ofendido ou não querer dar atenção e dizer, não é nada disso, cada criança tem seu tempo, sabe? Então meu filho não tá falando com 2 anos ainda. Gente, é um sinal de alerta, gravíssimo, com 2 anos não falar nada. Vão atrás, gente, não fiquem esperando, sabe? É um tempo precioso para o desenvolvimento do filho de vocês. Os primeiros anos de vida é o que eles mais absorvem. Não que não vão aprender depois, não vão. Mas agora, os primeiros anos são essenciais, assim, para ter uma evolução mais rápida e um sucesso no tratamento, né? Então, esses dois parênteses, tá, gente? Continuando. Assim que a minha irmã me falou, o que eu fiz? Gente, eu fiquei, será? Eu nunca ouvi falar. Na verdade, assim, o autismo eu sabia meio por cima. O que é o autismo? A gente tem aquela ideia clássica, né, daquela criança que fica afastada, não interage, se balança o tempo todo não, mas se balança bastante. Tu lembra daquele filme Rayman, né? Todo mundo lembra daquele filme. E lembra do autismo clássico. Essa é a primeira coisa que vem na nossa mente, é isso. Aí tu fica pensando, será? Mas, na verdade, ela nem falou autismo, ela falou síndrome de Asperger. Hoje nem usaram mais, a gente sabe disso, né? O Asperger foi... Depois outro dia eu falo melhor sobre isso. Mas hoje o Asperger não existe mais, né, gente? Ele faz parte do TEA. Então, ele é autismo leve, certo? E aí eu fui procurar o que era esse síndrome de Asperger. Óbvio, né? A primeira coisa que eu fui fazer é procurar, pesquisar. E eu, assim, ó, mergulhei nesse negócio aí pra saber o que é esse trem aí, tá? Eu preciso saber se meu filho tem, se não tem. Porque eu achava lindo ele, com 2 aninhos, saber toda a letra, todo o alfabeto, saber números, assim, alto, com 2 anos, sabe? Eu achava a coisa mais linda do mundo, assim, básico. Meu filho é um gênio, sabe? Sei lá, mas... Enfim,
Aí eu fui atrás, né? Daí eu já comecei a investigar. A minha irmã me orientou aí na psicopedagoga lá, que ela já conhecia, na Mabel, lá pra fazer uma avaliação, né? Pra ver se ela acha que tem algum sintoma ou não, porque ela trabalha mais direto nessa parte, já tem mais experiência. Aí eu fui. E a Mabel, ela fechou não, mas ela disse assim, olha, encaminhou para um neuro que realmente tem sinais de Asperger, teu filho, né? Claro que ela falou com todo o jeito do mundo, né, gente? Mas enfim, aí eu fui procurar neuro. Só que aí que foi a minha falha. Se eu fosse procurar um neuro, vou pesquisar um neuro que seja especialista em desenvolvimento infantil e principalmente em autismo, né? Só que a gente fica eu fiquei meio perdida. Eu não sabia exatamente aonde ir, sabe? Com quem ir. Aí tu vai naquelas que indicam a gente, né? Pra gente. Me indicaram um neuro que daqui a pouco não foi a melhor coisa do mundo, gente. Esse neuro, eu já tinha estudado muito sobre o assunto e eu comecei realmente a ver que o Pedro tinha sinais que se encaixavam, sabe? Então já era desconfiança da minha irmã, já era suspeita também da psicopedagoga e eu também comecei a ver. Então eu já fui com uma ideia meio formada lá no neuro, sabe? E aí o neuro disse, não, calma. Ele chegou, assim, eu não fiquei muito, gente, fiquei meio, de falar bem a verdade, assim, eu fiquei um pouco triste, sabe? Porque ele falou assim, ele chegou a falar que ele tinha que pensar no meu filho e não resolver a minha ansiedade em fechar o diagnóstico, sabe? Como se eu quisesse que meu filho tivesse alguma coisa. Gente, qual é o pai, qual é a mãe que quer que seu filho tenha autismo? Mas por outro lado, eu não posso fechar os olhos se ele tem. Se ele tem, tudo bem, vamos correr atrás, vamos fazer o que tem que fazer, vamos buscar tratamento, vamos pensar na melhoria desses sintomas, vamos pensar na autonomia dele para ele crescer uma criança saudável, um adulto resolvido, independente principalmente, entende? Então, essa era a minha ânsia, no caso, a minha ansiedade vinha em relação a isso, de buscar o melhor para o meu filho. E não porque eu queria que ele tivesse autismo, entende? Fiquei um pouco chateada com esse primeiro neuro em relação a isso, fiquei. Enfim, e para início de conversa, ele nem era neuropediatra, gente, ele era um neurologista. Ele pediu avaliação da psicóloga, enfim, foi para avaliação da psicóloga. Na avaliação da psicóloga também deu essa questão ela fez vários testes, assim, CARS, MCHAT, vários questionários, assim, e a maioria deles, o Pedro se encaixava em sintomas autísticos, né? Mas, como tinha também uma questão emocional no meio, estava vindo de um divórcio complicado, então ficou-se muito perdido nessa questão, é emocional, é autismo, é emocional, é autismo. Então a gente perdeu um tempo precioso. Não porque perdeu, né, gente? Porque paralelo a isso, a busca do diagnóstico, eu comecei com intervenções com a psicóloga. Essa mesma psicóloga que fez a avaliação do Pedro, ela começou a atender ele também, sabe? Pra gente ir melhorando essa questão dos sinais que ele vinha apresentando. A fono também, né? Eu já levei ele na fono, a fono fez a avaliação também. E começou o tratamento, porque ele tinha um certo atraso na fala. Não que ele não falasse, ele falava, mas era um pouco atrasado em relação às outras crianças. Depois eu falo no próximo vídeo, eu quero gravar um vídeo só falando sobre isso, tá, gente? Daí eu guardo melhor. Mas, enfim, aí fez a avaliação do psicólogo, voltei com o neuro e não deu em nada. Aí fui para um outro médico que era um pediatra, mas era especialista no desenvolvimento infantil. Fui duas, levei os pareceres, as avaliações que eu já tinha, que era da fono, da psicopedagoga e da psicóloga. Ele olhou e tal. Aí no primeiro momento ele achou que realmente tinha alguma coisa. Aí no segundo momento, eu fui 2 ou 3 vezes nesse pediatra. Aí daqui a pouco ele começou a descartar, não é autismo. Não é autismo, ó, tá vendo? Ele tá prestando atenção no que a gente fala, então não pode ser autismo. Sabe, gente? Autismo leve é complicado, sabe? Diagnosticar são sintomas, assim, bem sutis, né?
É difícil, mas mesmo assim, para aquele profissional que é especialista, ele vai perceber. Porque não é todo autista que não, na verdade, o autismo, o autista, ele percebe tudo, ele pode não responder, mas ele percebe o que está acontecendo, sim, sabe? E o fato do meu filho prestar atenção, assim, quando estivesse falando determinado assunto, que ele estivesse conversando comigo e meu filho ficar prestando atenção, não quer dizer que ele não era autista por causa disso, sabe? Aí fui numa outra neuro, levei os pareceres da mesma forma, só que essa neuro nem olhou, sabe? Ela nem olhou os pareceres. E aí ela ficou assim, ele olha no olho. Não, autista não olha no olho, então não pode ser autismo, sabe? Fiquei muito tempo perdida nessas questões, sabe, gente? E uma outra coisa também que tinha acontecido com o Pedro é que ele teve algumas convulsões febris, mas teve. E aí vai uma outra questão que eu quero alertar vocês. Cuide onde vocês vão fazer os exames, tá? O Pedro fez 2 exames eletroencefalogramas. Só que no primeiro exame que ele fez numa clínica que não era muito cuidadosa com isso. Aí atestou que ele tinha epilepsia, porque os sinais eram todos alterados, assim, sabe? Mas como é que foi a realização desse exame? Acho que deu 5 minutos de exame, nem isso. Eles fizeram com ele dormindo, sim, tinha que ser com sono, né, pra conseguir fazer. Mas dormindo no meu colo, enrolado no cobertor. Então a criança, assim, muito quente, né? Depois eu fiquei sabendo no próximo exame que eu fui fazer que não pode ser dessa forma, sabe? A criança não pode passar calor porque o calor altera ali as ondas cerebrais. Então por isso deu alterado o primeiro exame. No segundo exame ele fez em um outro lugar e aí sim as meninas lá foram bem criteriosas, cuidaram bastante essa questão assim para que ele não passasse calor e tal. E aí não deu nada. E ele tomou uns 5, 6 meses Depaquene sem precisar ter tomado, gente. Então, há um outro erro que eu cometi, sabe? Aquele neuro ele receitou, baseado naquele exame que foi todo errado, e ele já estava 1 ano sem convulsão nenhuma, então não precisava ter tomado aquela medicação. Mas enfim, foi um erro que aconteceu. A gente segue adiante. Só cuidem isso, tá, gente? Não comecem da medicação se daqui a pouco a criança de vocês não teve mais, já faz 1 ano que tá sem convulsão, então cuida, não precisa tomar medicação, vai acompanhando. Claro, se ela tem convulsões frequentes, aí sim é um outro caso, né, gente? Mas no caso do meu filho, foi febril e já fazia 1 ano que tava sem convulsão, então não tinha por que começar a tomar medicação. Enfim, passando adiante, não deu certo nessa neuro também, porque ela disse que, não, ele olha nos olhos, olha o brilho dos olhos desse menino, capaz, não é autismo, não. Ela falou, pode daqui a pouco ser uma dispraxia, alguma coisa assim, sabe? Aí fui começar a olhar sobre a dispraxia, porque ele tem um atraso na parte motora, né? Olha, alguma coisa até tinha a ver, mas na dispraxia não tem sintomas... por exemplo, assim, comportamento repetitivo e restritivo. Isso aí na dispraxia não acontece, né, gente? Enfim, aí eu não sabia, já tava desanimada, sabe aquela coisa de daqui a pouco eu tava começando a pensar, daqui a pouco meu filho não tem nada mesmo, é só emocional e, sabe, eu já tava meio desestimulada, assim, desanimada na busca do diagnóstico. Aí daqui a pouco a psico me falou assim, não, Sandra, a gente já faz quase 1 ano que a gente tá com intervenções e ele continua com esses sinais mais presentes em relação ao autismo, esses comportamentos restritivos e repetitivos. Então a gente tem que investigar, tem que consultar um outro neuro mesmo, sabe? Porque não é só emocional. Ela mesma começou a me dar razão, assim, sabe? Aí, o que a gente fez? Aí eu recebi a indicação de um colega meu, que o netinho dele foi diagnosticado com autismo leve,
que também tinha passado pela mesma situação, que tinha passado por vários médicos que não tinham atestado nada, não tinham conseguido fechar o diagnóstico. E esse médico conseguiu fechar o diagnóstico do netinho dele. E ele me indicou o nome, que é o Dr. Regis Osório, lá de Porto Alegre. Mas ele atende aqui na região, ele atende nas APAES aqui da região, do Vale do Paranhana, atende em Gramado e atende em Parobé. E aí eu consegui uma consulta com esse doutor, né, e daí foi ele, gente, que diagnosticou. Aí eu levei ele sim, leu todos os pareceres, né, olhou os vídeos todos que eu mandei, e aí sim ele fechou o diagnóstico. Então assim, ó, tem que ter cuidado, assim, ó, o que você tem que fazer para não cometer o mesmo erro que eu? Tem que se informar, tem que buscar informação do que é o autismo, tu tem que saber o básico pelo menos, tu não pode chegar lá numa consulta sem saber o básico, esperando que ele vai te dizer tudo, porque daqui a pouco ele vai falar coisa que não tem nada a ver, gente, e aí tu tem que pelo menos avaliar um pouquinho, tu tem que ter um pouquinho os olhos abertos em relação a isso, né? Então tu tem que saber um pouco do que é o autismo. Então se informe, busque informação, sabe? Tem canais excelentes falando sobre autismo, o Dr. Clay é um que eu aprendi muito, a Maíra Gaiato, tem tantos outros aí que são excelentes. Busque informação boa, assim, para te aprender sobre isso. Busque um profissional que de fato tenha experiência com autismo, sabe? Principalmente autismo leve, assim, que é o mais difícil de diagnosticar, porque o autismo severo e moderado é mais fácil, né, gente? Os sinais são mais evidentes, assim, fica mais fácil de diagnosticar. Mas tem que ter experiência com autismo leve, principalmente, né? E busque informação, e vá atrás, sabe, gente? E cuide também onde vai fazer os exames do teu filho. Cuide do local onde que tu vai. Se certifique que é uma clínica boa, que faz direitinho, sabe? Para não dar alteração nos exames. Então, são essas dicas que eu tenho para te dar, tá? E espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o lar de vocês, abençoe os filhos de vocês e até o próximo vídeo.